Fala galera, tô de volta aqui. No último vídeo a gente falou da parte do motor, né, da unidade de potência, e agora, nesse vídeo, a gente vai falar do tanque de combustível e de vários acessórios de segurança que existe dentro de um carro de Fórmula 1. Então vamos começar pelo tanque de combustível, que ele fica bem no meio do carro, né, por uma questão até onde vai o peso. Eles querem que conforme o combustível acabe, ele precisa ficar na parte mais central, porque o que é normal no carro de corrida, às vezes você tem o tanque lá atrás, na corrida ele vai esvaziando, a traseira vai ficando leve, ele a tendência de distracionar, sair mais de traseira, se estiver obviamente muito para frente, a mesma coisa. Então num projeto decente de carro de corrida, o tanque de combustível tem que tentar ficar sempre numa parte central do carro de corrida. Lembrando que por regulamento, né, a Fórmula 1, eles podem consumir até 110 quilos, eles medem por quilos de combustível. Esse tanque de Fórmula 1, ele é enorme. De novo, o regulamento não fala o tamanho do tanque, como tinha no passado, existem várias categorias. Eles deixam para a equipe, falam, vocês precisam ter um tanque de combustível que durante a prova é medido por um sensor, que é da organização, né, da FIA. Eles medem do momento da largada até o momento da chegada. Eles têm que consumir no máximo 110 kg de combustível. Obviamente eles precisam carregar mais que isso, porque tem as voltas de instalação, eles precisam chegar no box, precisa ficar aqueles litros famosos ali dentro do tanque para análise pós-corrida, então o tanque tem que ser maior. Então um carro de Fórmula 1, que parece pequeno, mas eles carregam, imagina, um tanque de combustível que chega até 150 litros. É muito maior do que um carro de rua, por exemplo. Eles consomem em torno de 1,7 a 2,5 km por litro, o que faz um carro de Fórmula 1 mesmo com essa regeneração. Isso era muito pior antes da época de 2014, quando não se regenerava energia. E o tanque de combustível é bem interessante, né? O que eles vão fazendo? O tanque de combustível ele é feito de Kevlar, praticamente um sistema blindado, né? Que é muito difícil de perfurar. Ele tem que ser ele tem uma borracha que vai em volta, então ele tem que ser flexível no caso de uma batida forte para ele se mexer e não estourar. E como ele carrega muito combustível, eles fazem de uma forma que conforme o combustível vai gastando, eles têm algumas comportas que vai sempre direcionando o combustível para a parte central do tanque, né? Então pela força G, ou são por bombas que eles acabam alimentando uma caixa central. Então, no final da corrida, você ter menos combustível na parte alta e mais combustível na parte mais central e baixa do carro. Então, eles têm essas comportas aí, né, que eles acabam jogando, concentrando todo o combustível no centro do carro, no centro do tanque. Logo atrás você tem o reservatório de óleo e logo em seguida você tem a caixa de câmbio. Vamos lembrar que esse câmbio são 8 marchas, ele não pode mexer na relação, não é como antigamente que você podia ter uma relação de câmbio para cada marcha, ou seja, em Mônaco, que a velocidade final é baixa, eles têm que usar a mesma relação de primeira a oitava do que Monza, que chega lá a mais de 360 km por hora. Então isso também é por custo, e as marchas também, as relações, né, as engrenagens, hoje elas têm medidas específicas e também não pode trocar toda a corrida, né? Você tem um limite ali de 6 provas para trocar. Tem que fazer 6 provas consecutivas, isso tudo visando custos, porque antigamente eles faziam as engrenagens bem pequenininhas para ficar mais leve, só que isso custava muito caro. Depois a gente vem do câmbio, a parte da engrenagem que vai para a famosa homocinética aí, né, que é para poder ter uma torção que liga a roda lá no fundo. Isso aqui é uma parte que vira e mexe com a parte crítica do carro, o semi-eixo, que às vezes pode quebrar. E na parte de segurança, isso aqui foi lançado também alguns anos atrás, essa parte lateral, né? Normalmente os radiadores dos carros são colocados de uma forma também para absorver impacto, e esses pinos, esses charutinhos aqui de fibra de carbono, também eles têm uma resistência específica para eles, não são muito duros, para eles quebrarem de forma, né, que amorteça como se fosse uma colmeia ali dentro, para amortecer bastante o impacto. A mesma coisa na parte de trás, uma parte de fibra de carbono, no câmbio sempre é muito duro, então eles criam uma estrutura de fibra de carbono também para uma batida lateral.
E a mesma coisa na parte do bico, né? A gente lembra na Fórmula 1, alguns anos atrás, que você tinha aquele bico muito mais alto. Por que a gente não vê isso mais hoje? Por segurança. Então eles querem evitar ao máximo de um bico alto acertar, né, o meio de um carro que pegaria logo na parte do piloto. Então hoje os bicos têm que estar mais para baixo. Numa batida em T, você não tem aquele bico entrando logo no meio do carro, né, do concorrente, do outro piloto. Aí depois a gente teve em 2018, né, a criação do halo, que foi criticado bastante, hoje não mais, porque salvou muitas vidas aí. O Santo Antônio, que é uma peça de titânio, não é de fibra de carbono. Você tem as medidas, né, que você tem que fazer certas, você tem que obedecer para o capacete não sair para fora daquela medida. E depois tem o banco do carro de Fórmula 1, que é muito bacana. A gente tem uns detalhes nos bancos hoje, diferente do que tinha alguns anos atrás. Primeiro você vê a posição do piloto, né? Às vezes a gente acha que o piloto está com o pé lá para baixo, não. Mesmo o bico sendo para baixo, você vê que o piloto né, ele guia com as pernas ligeiramente para cima e numa posição que no começo não é muito confortável, mas depois é fácil de acostumar. O banco é muito interessante. Você vê que o banco não é mais travado no carro. Então vamos lá, anos atrás, até na minha época de Fórmula Indy, começou nos carros iniciais, você usa aquele poliuretano, que é aquela mistura, né, que você faz, ele cresce, você se molda dentro do carro. Nos meus últimos anos da Fórmula Indy, eles tinham um banco que era como se fossem pequenas bolinhas de isopor com uma cola, eles colocavam isso tudo numa cola, isso foi usado por um bom tempo na Fórmula 1 também, e tinha um material de densidade específica para batida, e a Fórmula 1 hoje o que ela faz? Ela faz, primeiro, o piloto se molda nesse banco de bolinha, tira todo o molde de dentro do carro, e depois eles copiam, né, fazem uma impressão 3D, e esse banco ele é de fibra de carbono, só que ele tem umas colmeias pequenininhas assim que também ajuda no impacto, quer dizer, você vê de fora, parece que é um banquinho de fibra de carbono normal, mas é super específico para o piloto e ele é ligado direto no piloto, ou seja, quando o piloto amarra o cinto que está preso no carro, ele se fixa dentro, o banco está solto, só que daí o piloto está amarrado no carro. Isso porque na hora de um acidente, a hora que o médico chega e ele tira o cinto de segurança, ele pode tirar o piloto do jeito que ele está aqui, ó, com banco e tudo, ele pode tirar para fora do carro e se ele tiver alguma lesão de coluna ou alguma coisa, ele não mexe no piloto lá dentro e tira de uma forma mais fácil. Aí você tem o sistema de Hans, que também você vê acoplado no banco para ele sair por completo junto. Isso aqui também veio, o Hans, lembrando, para o principal motivo do Hans, aliás o único, né? É para acidente batendo de frente, não para quando vai para trás o Hans, e para lateral o Hans não tem função nenhuma. Mas na hora que você dá uma batida de frente, ele deixa que o piloto vá com a cara no volante. Eu lembro em 1995, eu correndo de Atlantic nos Estados Unidos, eu dei uma batida forte em T num piloto em Miami e acabei tomando 38 pontos aqui, eu não tinha o Hans na época, e eu bati no cockpit. Então, se eu tivesse com o Hans, não tinha acontecido absolutamente nada. Aí o piloto também tem o lance de bebida que ele aciona no volante, pode, né? No caso da Red Bull é interessante, a Red Bull esse ano eles se preocupam tanto com a distribuição do peso que eles jogam o reservatório de bebida do piloto lá no bico dianteiro. Isso aí descobriram sem querer num vídeo, num treino que eles trocaram de bico no box, não sabiam que era aquele cano ali entre o bico, que na hora que você troca você acaba tendo que tirar esse cano e o pessoal acabou descobrindo. Tem um monte de coisa na Fórmula 1 que eles fazem de uma forma para ninguém saber. Os spoilers é bem importante, você pega nos capacetes aquelas aletinhas que parece que não fazem nada, isso vai muito de piloto para piloto. Às vezes você pode levantar ela ou abaixar, isso para quando você está na velocidade lá em cima, 250, 350 km por hora, você tem um capacete que fica equilibrado na cabeça, que ele não tem a tendência de subir ou de baixar, de ele ficar bem neutro, e você mexe nessas asinhas do capacete. E outra coisa que mudou com o acidente do Felipe Massa, anos atrás, foi a viseira, eles diminuíram, né, eles criaram... que escapou uma mola do Rubinho, um pedaço do carro do Rubinho acabou acertando o capacete do Massa, e depois disso aí eles diminuíram um pouco a visão do piloto e tiveram uma modificação
ali na parte da viseira. E outros dois sistemas interessantes que tem de segurança são os fones de ouvido que servem, né, como rádio, só que lá dentro eles têm um acelerômetro que acaba medindo a força G. Então, no impacto, os médicos sabem já de fora o quanto que ele sofreu dentro da cabeça. Porque que acontece? O que vale mesmo é o impacto que você teve dentro da cabeça, né? Que às vezes você bate forte, só que, por exemplo, foi para frente, você não bateu a cabeça em nenhum lugar forte. Ou às vezes o piloto vai bater de costas, no passado era normal, o piloto recolhe e a hora que bate ele dá uma estilingada. Parecia isso nos ovais era normal, você via um piloto que não batia muito forte, iam ver ele estava apagado dentro do carro porque ele se recolheu, a hora que bate dá uma estilingada para trás, o piloto apagava. Então eles têm esse acelerômetro, isso ajuda os médicos para saber né, o tamanho da gravidade. E outra novidade são as luvas biométricas, né, dos pilotos, que tem um sensorzinho bem pequeno que vai na palma da mão. E inicialmente esse sensor, eu lembro que isso aí foi falado para mim na época que eu estava dentro da FIA lá, que eles queriam abrir o batimento cardíaco dos pilotos. Seria muito legal a gente ter na TV, né, ver quem está nervoso, quem não está. Isso aí foi banido pelos próprios pilotos, alguns pilotos. Não quiseram mostrar, obviamente você não quer mostrar porque você acaba mostrando às vezes aquilo que todo piloto quer esconder, né? Você quer esconder que você está ansioso, nervoso, enfim, eles não queriam que isso fosse divulgado, mas os médicos têm. Então quando o médico chega próximo, ele sabe, ele tem lá os sinais vitais dos pilotos, né? Do piloto acidentado, então sabe né, a quantidade de oxigênio no sangue, batimento cardíaco, entre outras funções aí, isso acaba ajudando muito na retirada e a remoção do piloto. Bom, e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Falta um só, hein? O sexto e último vídeo que a gente vai fazer. Esse para mim é o mais legal de todos. A gente vai falar do volante do carro de um Fórmula 1. Um abraço.